É isso aí. Estamos ao vivo. Boa tarde, bom dia, sei lá para quem almoçou, quem não almoçou, tem sempre essa história. Bom dia, Eric, bom dia, Adriano, meu querido, tudo bem? Bom, Eric, um minutinho só vou fazer uma introdução e, como eu disse, para dar tempo das pessoas começarem a entrar na sala. Será bom acelerar? Então, bom, Eric, o que acontece? O mês de abril, 1º de abril, e não é uma piada, pelo contrário, a Secretaria da Pessoa com Deficiência fez 15 anos. Então, nós íamos fazer um seminário internacional e ia terminar com uma homenagem a pessoas que foram importantes na história da Secretaria de forma ampliada, né? Na história da CPA também, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, foi criada em 96. Na história do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, foi criado, se eu não me engano, em 89, se eu não me engano, e meio que homenagear essas pessoas. Óbvio que muita gente foi importante, mas algumas pessoas que também têm uma ligação com a nossa gestão, né? E pessoas também, promotores públicos, agentes públicos, ou seja, tinham pessoas com e sem deficiência, né, um grupo bastante eclético de pessoas que uma comissão julgou serem, né, pessoas que mereciam nossa homenagem. Como a gente não pôde fazer a homenagem, que terminaria com o show dos Paralamas, ao vivo e a cores, nós resolvemos fazer essas lives. Por quê? Para, mostrar que a gente está nativa. Isso é verdade, a prefeitura inteira está nativa. 2, mostrar, continuar gerando conhecimento, e a gente tem gerado coisas muito interessantes aqui, tem surgido ideias muito interessantes. E também levar informação sobre a gestão pública municipal e a gestão desta crise que está acontecendo e nas várias frentes aí, né? Então, resolvemos que a nossa forma de comemorar e continuar homenageando as pessoas que a gente queria homenagear seria por essas lives, né, e essa interação e tudo mais. Elas estão sendo muito boas, muito legais, uma boa audiência, temas muito interessantes, e a gente está muito satisfeito com os resultados, né, e com a participação de todo mundo. Queria, nesse sentido, agradecer a sua participação, né, dizer o quanto você foi, né, e é ainda importante para a nossa gestão aqui na Secretaria, né, principalmente pelo seu trabalho junto ao Museu do Futebol, né, mas tenho certeza que isso vai continuar, essa parceria vai continuar com agora o seu trabalho à frente do Japan House. Mas vamos lá, vamos começar. A gente já tem algumas dezenas de pessoas com a gente, e lembrando que a gente tem Libras aqui com o nosso querido Adriano, e também tem legenda, né, para quem está no Facebook, e depois, quando o conteúdo é disponibilizado no YouTube, também com legenda, né, uma demanda do pessoal aqui. Você vai depois entrar aqui para a gente... Já tem um montão de gente entrando aqui, mandando suas boas-vindas e tudo mais, mas é isso aí. Eric, de novo, obrigado. Eu queria começar perguntando para você, que é uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo aqui, né? Antes de mais nada, quem que é o Eric? Tá bom. Bom, antes de responder o que é o Eric, eu vou agradecer você, Cid, pelo convite, agradecer o Adriano, que está fazendo esse trabalho tão importante das Libras.
simultaneamente, e parabenizar a secretaria e o seu trabalho, é um trabalho que eu conheço bastante bem, a gente teve vários projetos em parceria, continuará tendo, então é uma pena não ter a festa, que seria no Memorial, se não me engano, mas é um grande valor, em valor talvez maior, ter essa série de lives e ter esse material disponibilizado a posteriori. Então, perde-se de um lado e ganha-se de outro lado, né? Bom, essa pergunta, o que sou eu, ou quem sou eu? Eu gosto de falar que eu sou um pai, né? Eu sou o pai do Lucas, um menino de 14 anos, meu único filho, que é o centro da minha vida, não tem dúvida nenhuma, e eu costumei me definir durante muito tempo como um evangelista das artes, alguém que defende as artes com unhas e dentes e o poder transformador das artes. Então, vou usar essa definição, o pai do Lucas e o evangelista das artes. Bom, você tem uma trajetória profissional, né, invejável, né? Você é jovem, né, e tem uma trajetória muito bacana. Fala um pouco para a gente aí de que como você começou nas artes, como você virou um importante gestor, né, desse mundo das artes e da cultura na cidade de São Paulo. Bom, eu vou então, continuando falando quem é, o que é o Eric, eu vou ajudar os deficientes visuais. Então, eu sou branco, sou homem, tenho 50 anos, quase nenhum cabelo, sou careca, tenho uma barba bastante rala e estou em casa com uns discos de vinil atrás de mim. Então, não dá para ver muito na câmera, mas tem discos clássicos de vinil que falam um pouco também de mim. Mas falando um pouco da minha carreira, eu agradeço o elogio, eu acho que a carreira é sempre um misto de oportunidades, de sorte, capacidades e competências que a gente vai alinhando ou vão sendo alinhadas para a gente. E é interessante que eu vou fazer um pequeno relato, mas eu vou falar sobre a questão da deficiência e da diversidade, que é uma palavra que eu gosto mais ainda, né? Eu sou atualmente presidente da Japan House de São Paulo. A Japan House é um organismo, é um órgão que existe em 3 cidades, existe em São Paulo, existe em Los Angeles, existe em Londres, para falar sobre o Japão contemporâneo, o Japão de hoje. Então, cria laços entre os países onde ela está e o Japão, mostrando mais sobre o que é esse país tão distante, mas tão próximo, principalmente para nós brasileiros. Nós temos aqui no Brasil, muita gente não sabe, mas a maior comunidade Nikkei, então a maior comunidade de japoneses fora do país, de descendentes japoneses do mundo, né? Então os números variam, tá, entre 2 e 3 milhões de pessoas. Então essa é uma das razões pelas quais a Japan House foi estabelecida aqui no Brasil. E eu assumi agora, faz exatamente um mês. Então, é um grande prazer, uma honra e um prazer me integrar a essa equipe tão gloriosa, numa casa que já fez tanto sucesso. Antes disso, até o mês passado, então, eu era gestor, eu era diretor executivo de uma organização social, que é um órgão privado que gerencia equipamentos públicos. Isso é um jargão um pouco do mundo meu e do CID, mas são basicamente 2 museus, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol, 2 museus extremamente populares, muito potentes, impactantes na sua função social, função cultural e função educativa. Eu fui diretor durante 3 anos, a gente teve várias conquistas nesse período, sou muito orgulhoso, então, também daquela oportunidade, dessas conquistas amealhadas durante esse período. E antes eu era diretor do British Council, do Conselho Britânico, que era um órgão, então, uma organização ligada ao governo britânico, mas não era parte do governo britânico, que cria laços, né? Eles ainda continuam ativos e muito fortes entre o Reino Unido e o Brasil. E aí, antes disso, eu fui promotor cultural em várias áreas, muito ligado à música erudita, mas trabalhei também em museus com música pop. Um dia eu posso fazer uma lista dos meus shows aí, de Rolling Stones a
a Ed Mota, de Gal Costa, Gilberto Gil, que foi promovido durante esse período. E num passado muito longínquo mesmo, eu me graduei em engenharia. Eu sou engenheiro da Poli, então é uma história interessante. Não diria que é gloriosa, mas é bastante interessante e muito variada. E todos esses trabalhos, todas essas ocupações tiveram uma importância muito grande na minha formação, nesse olhar da questão da deficiência e da acessibilidade e como eu gosto de chamar, da diversidade. Isso começou de maneira mais potente, eu tenho que dizer, no Conselho Britânico, porque tem uma plataforma chamada de Igualdade, Diversidade e Inclusão. E você, como diretor, você tem que ser um campeão da causa. Então, é uma coisa até que outorgada. Então, você tem esse direito, esse dever de ser um campeão da causa. E é a diversidade no escopo mais amplo. Então, você está falando de idade, de gênero, de raça, de religião e de deficiência. E eu gosto muito dessa visão, que o que a gente está fazendo não é só garantir um acesso a um grupo específico de pessoas, mas é tocar organizações e tocar um mundo que seja realmente para todos. Porque não só porque essas pessoas têm direito, e essas pessoas todas as pessoas têm direito, mas porque o mundo diverso, o mundo é melhor. As ideias novas, as ideias criativas, a riqueza, eu acredito firmemente, vem da diversidade. Você estava no British Council na época das Olimpíadas? Exatamente. Então você pegou toda aquela... Bom, vocês tiveram uma atuação, eu diria, remarkable, né? Uma atuação realmente marcante na época, com uma casa, vocês tinham uma casa no Rio de Janeiro, não tinham? Exatamente. Tinha aquela relação com o Festival Unlimited, né, de pessoas com deficiência, né? Teve uma atuação bastante forte, né? E esse foi o seu primeiro grande contato com diversidade? Eu acho que esse foi o primeiro grande projeto. Foi um projeto muito bonito. O Cid acompanhou. A gente não tinha nem falado sobre isso. Não sei se o Cid sabia desse meu passado aí, mas foi o primeiro grande projeto que nós levamos adiante. E era muito bonito e muito potente, porque ele nasceu de uma percepção que no Reino Unido, as Olimpíadas, que precederam as Olimpíadas do Brasil, elas mudaram muita coisa. Não mudaram tanta coisa assim. Então, por exemplo, esperava-se que as pessoas praticassem muito mais esporte, as pessoas não praticavam muito mais esporte, né? Achava-se que as pessoas talvez iam ficar melhor, tiveram condições de saúde melhores depois das Olimpíadas, isso não aconteceu. Mas dois assuntos vieram à tona de maneira muito, muito potente. Uma foi a questão do voluntariado. Então, as pessoas perceberam e agregaram esse valor nas suas próprias vidas. Então, trabalhar por uma causa sem receber remuneração nenhuma, por uma grande causa, uma grande bandeira nacional. E a segunda foi a questão da acessibilidade. Então, as Olimpíadas são sempre seguidas das Paralimpíadas e são precedidas, e isso foi muito importante no Reino Unido, pela chamada Olimpíada Cultural. Então, é uma série de eventos que todos os países são obrigados a promover. Então, eles são obrigados a promover eventos culturais, porque as Olimpíadas modernas, quando criadas pelo Barão de Coubertin, elas foram criadas para ser um festival de cultura, educação e esportes. O esporte é um dos elementos das Olimpíadas, mas não é da Olimpíada, né? Esse é o termo técnico. Mas não é o único elemento. E no Reino Unido isso foi muito potente. Teve 4 anos de eventos culturais por todas as ilhas, pelo território inteiro do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. E a questão de deficiência foi colocada de maneira muito, muito potente. E o British Council trouxe para o Brasil esse festival, então eram atrações, eram artistas, atores de diversas formas que trouxeram, e aí isso é muito importante, uma arte de altíssimo nível, de vanguarda, muito transgressora, para não dar em nenhum momento aquela visão de
olha que bonito, eles dançam ainda que tenham deficiência. Não é apesar, é por causa da deficiência. A deficiência foi mostrada com toda a sua potência. Então, quando você tem um espetáculo de dança, por exemplo, olhar os corpos dos bailarinos, isso faz parte do espetáculo. E fazia parte dos espetáculos você olhar aqueles corpos diversos, corpos diferentes. Então, e de maneira bastante transgressora, então tinham comédia de stand-up que faziam piadas muito agressivas com o próprio corpo, com a questão da deficiência. Tivemos um espetáculo que era um misto de um espetáculo cômico e erótico, né? Então, uma coisa muito fora da caixa, que levou um holofote, uma luz muito interessante, muito diferente, que tocava as pessoas. Nunca com pena, com condescendência, mas com, às vezes, estranheza, às vezes, nossa, o que está acontecendo aqui? Mas eu acho que foi muito potente para mudar cabeças. Então, esse foi o meu primeiro grande projeto, mas antes disso, a estrutura do British Council coloca essa questão da diversidade de maneira muito, muito potente. Então, como eu costumo falar, são um quarto do Brasil, um quarto da população do Brasil tem alguma deficiência, ou temporária, ou permanente, ou leve, ou realmente séria. Então, a gente está falando de 50 milhões de pessoas. No mundo são, então, 2 bilhões de pessoas. Então, você deixar todas as pessoas, uma parte dessas pessoas fora de qualquer atividade cultural, educativa ou qualquer direito é um crime, né? Há leis que garantem que o acesso deve ser garantido a todas e todos. Tem uma questão econômica, né? Então, se você vende, se tem um supermercado que não atende as pessoas com deficiência, você está perdendo um mercado muito considerável, né? Que você está não realmente lucrando em cima desse público. E uma questão moral, uma questão por que eu vou, como fizemos, como a humanidade fez no passado, diferenciar e negar acesso a um grupo de pessoas baseada em uma condição, numa diversidade, num aspecto diferente delas. Se elas são diferentes, eu vou deixá-las diferentes de mim, todos somos diferentes, né? Porque quem sou eu para definir qual o diferente que eu vou atender e qual diferente eu não vou atender? Então, você sabe que, para mim, a referência estética da questão da deficiência nas artes e na cultura é aquele filme Yes, We Can, que foi feito nessa época também, lá pelo povo da Paralimpíada de Londres, da equipe inglesa paralímpica. O Yes We Can, para mim, como filme e como manifestação, vamos dizer, de comunicação, vamos abrir um pouco, porque não é só artístico, tem um montão de coisa envolvida. Para mim, a referência estética de onde eu gostaria de chegar com as coisas que eu faço, né, é aquele mais ou menos representado por aquele filme. Né? Não sei se quem está nos assistindo já viu, mas é o Yes We Can. Se você for no Google, você acha fácil. Tem um filme fantástico, né, que mostra atletas com deficiência, músicos com deficiência, e faz uma união dessas coisas. Você sabe que, bom, essa história inteira da Paralimpíada, e principalmente do trabalho que vocês fizeram via British Council, foi algo extremamente importante e meio que disruptivo, né? E traçou, vamos dizer, perspectivas diferentes a partir do acontecimento disso, né? Uma influência depois de anos foi o nosso festival Sem Barreiras, né? Você acompanhou ainda, nós criamos ano passado o Festival Sem Barreiras, exatamente pensando no Unlimited. E depois de ter conversado com colegas
seus lá do British Council que ainda estão lá e que viveram, né, essa história e nos brifaram um pouco do que aconteceu. Mas a ideia é, no Sem Barreiras, fazer algo como o Unlimited, ou seja, pena que agora o deste ano, não sei, talvez esteja comprometido. Tá? A gente estava marcado para setembro. Eu vou adicionar a dica que o Cid deu desse filme, um outro filme que eu acho que é lindo também, que se chama Cost of Living. Então, é o custo de vida, e é de um grupo de dança britânico chamado DV8, que é DV8, né? E tem um bailarino que ele não tem as duas pernas, e não é um grupo com arte com deficiência. Tem só um bailarino que tem essa deficiência, e tem um duo, tem um pas de deux dele, que é das cenas de dança mais lindas que eu já vi na minha vida. Então é outra recomendação que eu dou, é o Cost of Living. Mas eu vou discordar de você. Deixa eu só, Eric, um pouco. Olha, como é que chama de novo? Soletra primeiro. Cost of Living. Então, C-O-S-T of O-F Living. L-I-V-I-N-G. Se saber se você acha esse Cost of Living, e bota de novo esse aí, o Yes We Can. Aí na tela está para quem, né, o Yes We Can. É fácil achar no YouTube. E depois o Cost of Living, e a Cissa provavelmente vai achar e vai botar para a gente aqui. Mas eu vou discordar de você quanto à questão do futuro. Eu acho que, como eu falei no começo, eu sou um evangelista das artes, porque eu acho que as artes, elas realmente mudam perspectivas, e quando você realmente muda a perspectiva, você muda para sempre. Eu acho que a gente pode, como a gente está vendo, vários retrocessos no campo político, econômico, mas depois que as pessoas têm as cabeças, as portas da percepção, né, aquela ideia do Aldous Huxley, mudadas por uma ideia, aí que não volta mais. Então eu acho que um trabalho que nem o que você faz com a secretaria, que nem o que o British Council fez, e eu vou mencionar, você falou do Sem Barreiras, mas algumas atividades que a gente faz no Museu do Futebol. Eu saí de lá, mas a plataforma continua muito viva. Isso muda a cabeça das pessoas. Eu acho que é essencial, então, pelas questões que eu já falei, morais, legais e econômicas, né? Então, a gente ter um espaço que seja realmente para todos. E esse conceito que eu expliquei um pouco da diversidade do British Council no Museu do Futebol, ele pode ser definido como um ser para todos. Então, não é um museu para a pessoa com deficiência, é um museu para todos. Então, para todos, tem deficiência ou não tem deficiência, seja alto, baixo, de que cor for, de que raça for, de que religião for. Então, isso é muito inculcado na cabeça das pessoas. Então, o Museu do Futebol, ele fez 11 anos, então um museu recente, um museu jovem, então ele já teve a possibilidade de, na sua construção, ter acessibilidade pensada. Então é muito confortável para um cadeirante, uma pessoa que precisa de equipamentos especiais, para um deficiente visual se locomover, e não só se locomover, conseguir atravessar aquele caminho, mas ter uma trajetória realmente transformadora. O Museu do Futebol, bem como o Museu da Língua Portuguesa, que eu também administrava com uma equipe esplendorosa, que toda a equipe tem esse entendimento do equipamento para todos, né, do museu para todos. Os dois museus promovem uma experiência transformadora. Então, uma hora e meia, que uma criança, uma pessoa com deficiência, um idoso, um estudante, atravessa aquela trajetória e se abre a novos insights, traz algum conhecimento com ele de questões políticas do Brasil e descobre como o futebol foi usado politicamente. Uma menina que fala, eu nem gosto de futebol, aí entra no Museu do Futebol e descobre que as mulheres foram proibidas de jogar futebol durante quase 40 anos, durante 39 anos. Então, essa experiência transformadora
também é dada para as pessoas com deficiência. Então, não é simplesmente ticar os quadradinhos. Temos isso. Não, é uma experiência transformadora para todo mundo. Eu tive recentemente no Museu do Futebol recebendo o cônsul do México, né? Eu lembro que a gente estava... achei um casal que estava com uma certa dificuldade de se locomover. Aí eu entendi que eram cegos, os dois cegos, e o Museu do Futebol tem uma experiência que é um chute a gol. Então tem um goleiro virtual que você vai, chuta e faz ou não faz o gol nele, ele mede a sua velocidade. E foi uma experiência incrível para eles. Eles tiraram foto que eles não viram, eles marcaram um gol num goleiro que eles não viram, mas experiência lúdica, experiência do cuidado que eles tiveram e da felicidade foi transformadora. Junto com maquetes táteis, com o piso tátil, então com toda a audiodescrição, esse cuidado fez com que eles tivessem também uma experiência transformadora em termos de conhecimento, em termos de diálogo com a bagagem que eles trouxeram, e em termos de novos insights. Então, não só se sentiram acolhidos, certamente, eu espero pelo menos, mas eles realmente saíram mudados dessa experiência. E eu acho, então, que talvez o festival tenha outro nome, talvez tenha mais dinheiro, menos dinheiro, mas essas coisas nos acompanham pela vida. Eu fui muito transformado, com certeza, pela minha experiência no British Council, pela minha experiência no Museu do Futebol e no Museu da Língua Portuguesa. Então, eu acho que a gente não volta para o mesmo ponto. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque você falou uma coisa muito importante, Eric. Tem um helicóptero bem aqui na minha cabeça, quase que passou. Você falou um negócio super importante, que é o seguinte: nesses momentos de crise, as primeiras perdas que existem, os primeiros a perder são os que menos poderiam, né? Os mais vulneráveis. E a gente está com muito medo de ter direitos das pessoas com deficiência regredindo em função dessa pandemia. Eu estou mais ou menos incitando todo mundo. Ontem estava aqui o Tuca Munhoz, eu estava dizendo para ele que a gente precisa arrumar alguma forma de mobilizar a população com deficiência, melhorar o movimento político para conseguir garantir que as conquistas que nós tivemos não regridam, porque eu já consigo imaginar várias frentes onde vai haver pressão sobre os avanços que já foram obtidos. Uma delas é, por exemplo, contratação de pessoas com deficiência, lei de cotas, frente a essa grande desemprego que está se afigurando aí. Então, é um negócio que os direitos não estão tão consolidados assim. Concordo, demos passos tremendos, né? Inclusive com a nossa parceria, quando você ainda estava no Museu do Futebol, a gente vai levar isso agora para o Japan House, mas nossa parceria de levar grupos de pessoas com deficiência de forma sistemática, né, para conhecer o Museu do Futebol, né? Teve, acho que, grande impacto para todo mundo. Também, principalmente para as pessoas, né, mas um grande aprendizado, né, foi essa ação. Eu acho que foi uma ação incrível, então, uma iniciativa. Você me contou, você podia depois contar em detalhes por que foi o Museu do Futebol, mas, segundo você me contou, foi um pedido dos grupos que visitavam, né, e o Museu do Futebol. Então, depois você pode até contar essa história, mas contando para o público. Então, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fez uma parceria com o ID Brasil, com o Museu do Futebol. Então, a gente levava grupos razoavelmente grandes, quinzenalmente, para fazer visitas ao Museu do Futebol. E como você falou, muda para todo mundo. Então, não é só para as pessoas com deficiência que visitaram, mas é para o Museu do Futebol. Então, o que aconteceu depois daquilo? Eu lembro que o Museu do Futebol sempre celebrou o futebol
maior diversidade. Eu vou usar de novo essa palavra com propriedade. Então, não é só o futebol da Série A, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, mas é o futebol feminino, o futebol indígena, o futebol de 5, que é o futebol de cegos. E você levou, eu lembro que na assinatura do termo de parceria, você levou um grupo de jogadores para jogar futebol de amputados, né? Que é uma diversão, uma coisa incrível. Então, são amputados, pessoas com pernas, com perna amputada na linha e com o braço amputado no gol, né? Então, tem regras muito específicas, você só pode chutar com a sua perna, não pode chutar com a muleta, é muito rápido, muito técnico, né? Então, na verdade, essa parceria, além de ter mudado a vida das pessoas que se sentiram incluídas, que estavam em organizações, às vezes com condições um pouco aquém do que era do mínimo necessário, podiam ter um dia maravilhoso, um dia de aprendizado, um dia que realmente de integração entre eles. E o público do Museu do Futebol hoje conhece muito bem o futebol de amputados por causa dessa parceria. O Museu do Futebol tem um projeto chamado Deficiente Residente, que é um projeto que ganhou vários prêmios já, que é uma pessoa com deficiência que é contratada no museu, faz parte da equipe do museu. Isso tem diversos objetivos. Então, um deles é uma perspectiva mais de longo prazo, então é como se fosse uma consultoria, é uma pessoa, um cego, um cadeirante, e a gente teve, depois desse projeto com você, o Alexandre, que é um jogador de futebol de amputados que trabalhou com a gente durante muito tempo, de oficinas, né, de futebol de amputados. Então, a pessoa com deficiência tem uma visão mais longa da estrutura física, dá como se fosse um treinamento informal, então tem um entendimento de toda a equipe do museu, das 80, 90 pessoas que trabalham no museu, como é que é trabalhar com uma pessoa com deficiência e com pessoas diferentes, com deficiências diferentes ao longo do tempo, e sempre agrega. Então tem material, tem folhetos do programa educativo, tem brincadeiras, tem jogos que são criados por essas pessoas juntas. Então, pela equipe do educativo, pela equipe do museu e pela pessoa com deficiência. Então, o projeto que realmente transforma todo mundo. Acho que é muito potente isso que você falou. Então, não é uma transformação só para a pessoa com deficiência, mas é para todos. A gente teve pessoas com síndrome de Down, surdos, e isso faz com que todo mundo tenha um pequeno conhecimento de Libras, tenha um entendimento de que às vezes a deficiência não é vista, então é muito fácil você enxergar um cadeirante e ver que a pessoa tem alguma deficiência. Agora, uma pessoa com deficiência intelectual, num grupo, você está se dirigindo a um grupo de 20 pessoas durante uma visita educativa. Como é que você sabe que 1, 2 ou 3 pessoas lá não tem algum tipo de deficiência intelectual? Você não sabe, então você tem que ter uma maneira de se comunicar que é inclusiva e de novo, para todos. Para você atingir essa diversidade, você tem que ser para todos. Essas visitas, né, elas acontecem no âmbito do programa que a gente tem, inclusive com parceria com o Itaú, que é o Cultura Inclusiva, né? E isso me leva a querer saber, né, agora com toda essa sua experiência, né, com todo esse seu histórico de conquistas e sucessos, o que você está levando para o Japan House? Ou seja, o que você vai fazer lá no Japan House que você ainda não fez ou vai aprimorar? Ou seja, o que você leva, né, para fazer chover lá no Japan House? Bom, eu acho que, como eu falei, você falou antes, nós somos sempre transformados por essas experiências, então eu sou um resultado dessas experiências que eu contei, então isso, a Japan House, quando me traz para ser seu presidente, ela leva esse pacote junto para o bem e para o mal. Então, um exemplo, por exemplo, a gente está criando um novo site, então, que vai ser lançado daqui a alguns meses, e uma das primeiras perguntas que eu fiz foi a acessibilidade digital, né? Que não tinha sido pensado em toda a sua potência e agora está sendo pensado. Então,
É um trabalho de equipe, nada disso que eu falei é obra minha. Tudo, eu liderei alguns projetos, acompanhei outros projetos, até, mas é uma equipe muito grande de pessoas que trabalha para que essas mudanças sejam feitas. A Japan House tem a sorte, com o Museu do Futebol, de ser um prédio moderno, então o prédio sofreu um retrofit há 3, 4 anos atrás, então a acessibilidade física mais básica, ela já veio garantida de início, né? Então, piso tátil, elevadores, largura de portas, a gente não tem problemas, como muitos museus têm, que são prédios históricos, construídos há 100 ou 150 anos atrás, em que realmente essa diversidade não era um fator realmente importante. Prédios históricos têm muitos problemas de acessibilidade, né? Porque não foram pensados e você não pode simplesmente demolir, fazer uma porta onde não tem, né? Então, a Japan House tem essa sorte, vamos dizer, de ser um prédio novo. O prédio ele já está adequado, então não só a acessibilidade, mas a audiodescrição do prédio, tem um vídeo em Libras contando sobre a iniciativa, por que a Japan House existe, que laços ela faz entre os dois países, entre o Brasil e o Japão. Então, uma pessoa com deficiência, ela é bem assistida na sua visita ao prédio e à instituição. O que ainda não há é uma tradução, eu sei que uma palavra não é a melhor, mas todo o conteúdo relacionado às atividades, sejam as atividades artísticas, as atividades de negócio. Então, os eventos e as exposições ainda não têm a sua acessibilidade garantida em todo o seu âmbito. Então, já temos, claro, material em braille, audiodescrição de um texto curatorial, mas ainda não há aquela experiência completa que eu mencionei, que é necessária para uma pessoa cega, surda ou cadeirante conseguir, em toda a sua potência, participar daquela experiência transformadora. Então, a parte do conteúdo em si da Japan House, ela tem um número muito grande de exposições ao longo do ano, um número de centenas de eventos, né? Poucos deles são traduzidos com Libras, o áudio descrito, então tem um caminho bastante claro de traduzir e tornar esse conteúdo mais acessível. E a questão da acessibilidade digital, que certamente é um caminho a ser percorrido. Sabe, deixa eu te dar uma ideia, né? Um negócio que você podia fazer, não sei se você já fez, mas é um benchmarkzinho, aí ver como que no Japão os centros culturais lá tratam dessa questão. Eu não tenho a menor ideia. Eu conheço alguma coisa da Europa, alguma coisa dos Estados Unidos, mas confesso que eu precisaria saber mais. E você agora está ali... O Japão é um dos países que se notabilizam pelo respeito, pelo menos na atenção à pessoa com deficiência. Né? Tem uma série de questões sobre autonomia. Bom, mas isso é uma outra conversa. Você poderia fazer um benchmark, descobrir como as pessoas tratam do tema no Japão e, se tratarem de uma forma destacável, né, uma forma interessante, inclusive a gente podia trazer alguém de lá para falar sobre isso, Claro. porque vamos, o pessoal que está me ouvindo, a equipe da secretaria está toda ligada, obviamente, então eu fico passando tarefas também, mas uma delas é a gente fazer esse benchmark mesmo com algumas das principais capitais do mundo, o que é feito em termos culturais. Sabe por quê, Érica? Até porque eu acho que nós nos surpreenderemos com os resultados. Nós vamos ver que aqui no Brasil nós estamos fazendo muita coisa na área cultural. Eu concordo com você. Eu acho que, como a gente falou um pouquinho do Conselho Britânico, do British Council, então lá há, sem dúvida nenhuma, uma excelência nessa questão de acessibilidade, porque as pessoas às vezes não entendem o quanto isso é difícil. Então não é só garantir o acesso à plateia para a pessoa com deficiência, mas ao palco. Então você tem que ter caminhos e condições, né, para as pessoas conseguirem se apresentar.
O Japão certamente tem exemplos muito interessantes. A Japan House recebeu, no final do ano passado, uma consultoria externa que já delineou alguns passos a serem seguidos, mas eu acho que esse intercâmbio internacional é essencial. E a gente tem uma outra oportunidade, não pode ser esquecida, que eu vou ter a sorte de novo de acompanhar outra Olimpíada agora no Japão, né? Então, a Olimpíada é um momento muito simbólico para muitas questões, e as Paralimpíadas, claro, são um dos eventos favoritos para ser assistidos. A gente vai ter uma certa dificuldade por causa do fuso horário, são 12 horas de diferença, então muita coisa vai acontecer no meio da madrugada, mas é um período muito bom para se falar, porque se falar em diversidade e em deficiência, porque eu acredito muito, e aí eu queria até ouvir o que você acha disso, Cid, que a gente tem que ter uma mão dura na questão da legalidade, na questão de garantir as obrigações das organizações, dos indivíduos, mas tem que ter uma leveza também, tem que ter um prazer em fazer aquilo. Então, é importante a gente seguir a lei e ter um espaço cultural acessível, mas eu acho que é tão importante quanto seguir a lei, seguir essas diretrizes morais, econômicas ou legais, é você aproveitar o processo. Então, aproveitar o processo e ver com prazer que tem um grupo, chegar um grupo de pessoas com deficiência para visitar o seu espaço cultural é de um prazer tão imenso, te coloca num espaço que a sua cabeça vai para espaços não preparados, que de repente entraria em pânico. O que você faz quando chegam 10 cadeirantes num museu não preparado? É o caos completo. Já no Museu do Futebol, no espaço que está preparado para receber aquele público, é um deleite, é um prazer imenso. Então, você sentir que aquele equipamento que é pago pelo Estado, quer dizer, indiretamente pago pelo contribuinte, sou eu, você, o Adriano, que pagamos impostos, que estamos custeando aquele equipamento, e equipamento é para todo mundo mesmo. Então, tem um prazer imenso nesse caminho. Então, eu acho que isso é um aspecto a se considerar, o lado positivo e não só de forçar. Não Bom, a gente aprendeu tanto com esse programa Cultura Inclusiva, né, no sentido de um dos grandes temas, né, que se apresenta, e não é só a pessoa com deficiência. Até vou levantar uma questão aqui que eu nunca pensei antes, mas os problemas que se apresentam para o nicho de pessoas com deficiência, que é mais ou menos 10% da população, aquela história lá de um quarto foi erro do IBGE. O IBGE corrigiu isso. Tá, ele fala em menos de 10% ainda, mas vamos assumir que é mais ou menos 10%. Na verdade, a gente tem questões estruturais que se assemelham muito aos problemas do restante da população sem deficiência. Então, por exemplo, quando você faz um contrato SP, que é um mutirão de contratação, você vai ter 10% das vagas oferecidas ocupadas, que é mais ou menos o que acontece num mutirão de empregos para pessoas sem deficiência também. Quer dizer, você tem problemas estruturais grandes. E um deles é a questão de levar públicos carentes, vulneráveis, a fazerem com que eles consumam cultura. Então, assim, a formação de público, a famosa... Não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Eu vou mencionar dois grupos, né, que não tem nada a ver com deficiência, mas, como você falou, tem tudo a ver, né? Eu trabalhei muito tempo com música erudita, com música clássica, né? E o público na sua grande maioria, de pessoas de mais idade, com deficiência ou sem deficiência, mas que têm limitações. Então, em qualquer país você faz programas de concerto, você cuida com o tamanho do tipo que você usa, você tem programas que se chamam de enlarged print, que você tem letras maiores, basicamente, né? Questões de mobilidade, então a pessoa com 70, 80 anos não pode subir dezenas de degraus. Então, para você garantir a acessibilidade de pessoas mais velhas,
é o mesmo caminho de você garantir acessibilidade a uma pessoa com deficiência. Outro grupo absolutamente importante, as crianças. Então, se você usa no seu site frases longuíssimas, com um vocabulário muito complicado, em ordem indireta, você não só está dificultando o entendimento do deficiente visual, que vai usar audiodescrição, vai usar algum recurso tecnológico para ter aquele texto lido para ele, mas as crianças não vão entender um texto cheio de mesóclises e ênclises. Então, a acessibilidade ela é para todos. E você mencionou, ano passado, a gente não pode esquecer o que a gente está fazendo agora. Então, a gente só está conseguindo se comunicar porque a gente tem ferramentas acessíveis a todos. Então, é um momento que a gente tem que garantir a acessibilidade da pessoa, aquela única pessoa no mundo que não tem deficiência nenhuma, mas ela só consegue ter acessibilidade porque tem links, porque tem pessoas trabalhando pela acessibilidade. Então, eu acho que acessibilidade é para todos, diversidade é para todos. As pessoas com deficiência se inserem como parte desse todo, né? E tem uma questão, não tem dúvida nenhuma, eu concordo com você, de vulnerabilidade, porque na hora da selva, na hora da guerra, é o forte que sobrevive, é o rico, é quem tem os direitos garantidos. Então, tem uma questão de vulnerabilidade muito importante, mas a acessibilidade é para todos, não tem dúvida nenhuma. Quando você aliena a pessoa com deficiência, está alienando os idosos, alienando as crianças, alienando grupos que não têm deficiência, mas que são parte desse todo diferente. Então, hoje à tarde nós vamos fazer uma reunião virtual também com artistas com deficiência. Nós fizemos uma planilha, uma lista, com mais de 60 artistas que nós conseguimos identificar, e com certeza existem mais. Nós vamos fazer um bate-papo hoje para saber quem são essas pessoas, né? Quem nós não conhecemos, eu conheço algumas, né? Quem são essas pessoas, falar do Sem Barreiras do ano passado e propor o espaço para debate de ideias do Sem Barreiras deste ano. Se ele for presencial, se a gente conseguir fazer, pelo menos em parte, o Sem Barreiras de forma presencial, a gente já tem bastante na nossa cabeça como ele tem que ser. Eu quero fazer um show de calouros, porque só não pegar o artista quando ele já está maduro, mas pegá-lo quando ele está querendo começar no métier também e tal. Ou seja, algumas ideias que nós já estamos trabalhando há um tempo. Nós vamos tentar colher ideias para o que fazer se nós não conseguirmos fazer a versão presencial, se tiver que fazer algo virtual, como nós estamos fazendo agora. Então, o que você acha? Você tem alguma ideia aí de bate-pronto? O que a gente pode fazer nesse festival? Tenho algumas ideias, sim. Um conceito muito importante que acho que veio do Unlimited, dessa iniciativa do British Council. Havia uma ideia inicial de se fazer festivais de arte com deficiência, que na verdade isso foi mudando com o tempo. Para quê? Para ter uma inclusão de artistas com deficiência em festivais regulares. Então, chegamos à conclusão que muito mais potente do que fazer um festival para cegos e surdos, que vai ter um monte de cego, um monte de surdo, um monte de simpatizante, é você ter um artista cego e surdo num festival que não tem essa denominação. Então, esse é um fator importante. Então, tornar o que chama-se em inglês de mainstreaming. Então, tornar parte da vida. A vida inclui pessoas com deficiência. Os festivais incluem pessoas com deficiência. A gente já faz isso, a gente faz isso também. Mas eu acho que nós ainda estamos na época de, além de estimular, fomentar a participação de artistas com deficiência, que
precisa aí de um fórcepesinho Precisa. para participar, para ser escolhido, para ser remunerado, né, para fazer parte do circuito convencional e dos festivais convencionais, vamos dizer assim. Isso a gente faz também. Mas nós ainda estamos na época de chamar atenção para acho eu, né? Foi sempre essa discussão. Vamos ou não fazer um festival específico? E daí nós resolvemos fazer, porque falou, não, ainda a gente tem, nós não estamos tão avançados assim que a gente consegue dar conta de colocar todos os artistas nos festivais convencionais. Nós precisamos fazer um festival específico para chamar atenção especificamente sobre a causa. Sim. Né? Eu acho que são os dois caminhos. Na verdade, Eric, quer dizer, o que nós estamos falando, e você falou muito disso, essa secretaria, ela tenta, nós aqui, a gente tenta qualquer brecha que a gente acha que dá para entrar e dá para fazer lá, colocar nossa agenda ou avançar alguma coisa na questão da deficiência, nós entramos, ou seja, em todos os níveis, em todos os planos que a gente consegue, porque a questão ainda é muito subliminar e a gente não vai vencê-la se não tiver ali meio que cutucando em todas as oportunidades possíveis. Não tem dúvida. Não é isso? Mas tem outras, eu concordo com você, acho que as duas maneiras são boas e são ótimas. E tem umas outras dicas, tem uma que acho que é bastante importante, às vezes é esquecida, que as organizações culturais, principalmente, elas têm o staff delas, então é importante que tenham pessoas com deficiência no meio desse staff, os gestores, os dirigentes, né, é interessante que tenham essa visão, ou pessoas com deficiência, mas há os conselhos também. Quase todas as organizações culturais têm um conselho administrativo, conselho consultivo. É essencial diversidade nesses conselhos. Esses conselhos, que evoluíram muito em outros países, no Brasil, ainda são, em sua grande maioria, compostos de homens brancos, ricos, de idade mais avançada. Então, é muito monotemático, é o oposto daquilo que eu falei da diversidade. São raríssimos negros, são ainda poucas mulheres, quase nenhuma pessoa com deficiência. Então, forçar essa questão, eu acho que é uma obrigação nossa. Cada vez que a gente senta num conselho, olhar onde está a diversidade aqui. Cadê as pessoas com deficiência? Cadê cada uma das nossas... a gente não consegue ter uma representatividade total, claro, né? De indígenas dentro de um conselho de 10 pessoas. Mas alguma diversidade é essencial. E a questão da deficiência, acho que tem que ser atacada de maneira bastante potente. E isso é feito com mais potência pelos próprios conselheiros. Então, é o conselheiro que, quando se levanta a questão, quem que a gente vai convidar para o conselho? É levantar, cadê as mulheres, onde estão as pessoas de outras etnias, onde estão as pessoas com deficiência dentro do conselho. E uma última sugestão, uma última dica, é esse conceito do British Council de não ser condescendente. Isso é vil. Você ir a uma performance e falar assim, olha, até que é bom para alguém com deficiência. Isso é terrível. Então, a arte tem que ser de alto nível, porque senão depõe contra. Né? Então, se você preferir ver um bailarino que tenha as duas pernas e falar assim, esse não tem as duas pernas, então fez uma coisa mais ou menos. Não pode ser mais ou menos, tem que ser de altíssimo nível. Então, e a potência muitas vezes vem da deficiência. Então, o Unlimited trouxe diversas apresentações que são lindíssimas, potentes, e elas só são possíveis porque aquelas pessoas têm aquelas tem as deficiências, então a deficiência faz parte da apresentação e dá potência a ela. Não é apesar da deficiência, é por causa da deficiência. Exatamente, boa. A gente tem... bom, aqui no Brasil tem poucas oportunidades, né? Na verdade, vocês, né, as OS, as organizações aí culturais,
de forma muito mais forte do que a prefeitura. Nós embarcamos agora há pouco tempo, né, na nossa gestão, aqui na gestão do prefeito Bruno Covas, que é uma gestão extremamente inclusiva. Mas antes isso não tinha. E quem faz melhor esse papel, sempre fez melhor esse papel, foram as organizações aí culturais, como, né, Moreira Salles, Itaú Cultural, Sesc, em grande destaque para o Sesc, né? Então, a gente aprende muito e quer. Eu falei, esses festivais, essas ações que nós fazemos, só fazem sentido se a gente fizer com essas organizações, se tiver todo mundo junto, que elas conseguem multiplicar, nós não conseguimos. É impressionante, né, a capacidade. Enquanto você pega, se você fizer um show no Sesc, ele lota. Se eu fizer o mesmo show no espaço da prefeitura, periga dele micar. Sim. Bom, por uma série de razões que a gente conhece também, mas interessante isso, a importância dessas organizações. E o Sesc, para mim, eu tiro o chapéu, que eu acho, né, você trabalhou muito com o Sesc no British Council, né? Sim, eu sempre trabalho, tenho grandes amigos lá, então, Dani, a Áurea, são amigos, parceiros de vida, então são pessoas que têm um pensamento muito alinhado, de novo, a Japan House eu coloco aqui à disposição, então, não de maneira assim, fazendo propaganda vazia, mas olhar essas organizações como parceiros, e certamente o Museu do Futebol, o Museu da Língua, o British Council serão para sempre organizações do Sesc, organizações que acolhem não só a pessoa com deficiência, mas as ideias, os projetos inovadores, os projetos que façam essa agenda evoluir, não tem dúvida nenhuma. Então, temos que estar juntos e estamos juntos. São organizações inteligentes. Então, são organizações que aprendem com esses projetos do passado. Então, não só como eu aprendi por ter passado por esses projetos, todo mundo que trabalhou no British Council, que trabalha no Museu do Futebol, trabalhou no Museu do Futebol, é informado por isso e leva, ainda que em outras organizações, essa mensagem adiante. E concordo com você, essas parcerias são essenciais, parcerias baseadas numa crença de que realmente o que a gente faz tem que ser para todos. Eu concordo com você, o Sesc é um lugar muito acolhedor para todo mundo. Eu morei por 5 anos no Reino Unido, eu morei em Londres bastante tempo, e uma coisa que me chocou um pouco na minha volta foi essa coisa do público e do privado. O nosso lazer, o nosso prazer é muito privado, aqui nas nossas casas, num restaurante que você vai com um grupo de amigos, no seu jardim, na sua casa de veraneio, enquanto no Reino Unido as coisas são muito em parques, em pubs, são muito mais públicas, né? E um lugar que me dá uma sensação parecida com a que eu tinha no dia a dia de Londres é o Sesc, que é um lugar que você tem uma mãe amamentando, um mendigo que entrou lá para tomar água e acabou sentando numa poltrona e dormiu, e um crítico literário da alta inteligência brasileira que estão lá convivendo no mesmo espaço. Então, um espaço de convivência e de diversidade. Eu acho que temos essa obrigação, nós que gerimos espaços públicos, que eles sejam verdadeiramente públicos, e não fechados para quem entra na cadeira ou quem talvez não cheire tão bem, não consegue pagar um perfume, ou não conseguiu tomar banho naquele dia, que é uma população imensa de moradores de rua que estão alienados da cultura, a não ser que lugares como o Sesc Bom Retiro os acolha, que eles possam entrar e tomar água e talvez sentar e ver um pedaço de uma exposição. Então, acho que esse papel institucional é essencial. O Eric, eu queria ter falado com você, está chegando no final, 1 hora aqui, para você ver como 1 hora passa rápido, né? Sobre o futuro dos museus, em termos de o que vai ter que fazer em termos de proteção, de desinfecção, né, de proteção pessoal.
tanto dos funcionários como dos visitantes, principalmente dos visitantes, que precauções tomar. Não vai dar tempo da gente falar isso, infelizmente, mas eu queria, deixo aí registrada essa grande preocupação com o futuro dos museus quando reabrirem, como é que vão ser os protocolos de proteção pessoal e de higiene e de desinfecção para que eles possam funcionar sem ser polos de infecção de pessoas. Sim, a gente não tem tempo, mas eu queria só mencionar brevemente, não se sabe, né, quais serão os protocolos, mas certamente teremos protocolos muito especiais. A Japan House é um equipamento que recebeu em 3 anos 2 milhões de pessoas. Então, cuidado com a saúde dessas pessoas, dos colaboradores, dos visitantes, é essencial, bem como o Museu do Futebol e outros museus. Então, é realmente muito importante a gente cuidar da saúde dessas pessoas. Tem um outro aspecto que é importante mencionar aqui, a fragilidade das próprias instituições culturais. Então, no momento de lockdown, que está acontecendo corte de repasses, então, infelizmente, o governo está rediscutindo o financiamento dessas organizações no Brasil e no exterior. Então, não só as pessoas com deficiência são muito frágeis e vulneráveis, a cultura é muito frágil, muito vulnerável. Na hora de se salvar algum setor, não é um setor cultural que é olhado, infelizmente. Então, a gente tem que trabalhar para a existência no futuro dos museus em si. Uhum. Boa, 2 temas importantíssimos, não vamos continuar hoje. Eu sugiro, pessoal, nosso pessoal vai passar para você o link da página onde estão esses comentários todos que nós recebemos. Se você quiser interagir com as pessoas que nos mandaram mensagem, que estiveram com a gente nessa hora. E, de novo, ficam aí essas 2 questões importantes, pendentes. Pena a gente não ter conseguido discutir, mas ficam aí como ideias para próximas discussões e temas que, de qualquer jeito, a gente tem que trabalhar no plano institucional para resolver. Nós já estamos escrevendo aqui nossos protocolos de abertura, de quando a Secretaria voltar a funcionar a full, como é que vai ser. Eric, muito obrigado. Sucesso na sua carreira e futura, na sua direção no Japan House. Com certeza a gente vai se ver bastante. E vamos estreitar ainda mais essa parceria que tem dado tão certo. Não tem dúvida nenhuma. Obrigado pelo convite, Cid. Obrigado, Adriano, pela tradução. Obrigado, público, pelos comentários tão gentis. Eu estou vendo um ou outro aqui. Eu, com certeza, vou responder tudo que eu puder responder e fico à disposição, como Japan House, do público, da secretaria, para a gente empurrar essa agenda, seja forte, seja de maneira gentil, seja com alegria, seja com obrigatoriedade, mas essa agenda tem que avançar. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Amanhã a Aline de Moraes, uma das fundadoras, uma das pessoas-chave na criação da secretaria aqui com a gente. Então, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado, Adriano. Tchau. Obrigado a todos.